Fala pessoal, nesse vídeo eu gostaria de explicar exatamente o que é uma persona no marketing digital. E também eu vou citar uma forma aprofundada de análise com todos os elementos que compõem uma persona, que é importante e indispensável na hora de você definir a sua persona. E essa é uma ferramenta que, assim, é o básico quando você quer criar alguma oferta, quando você quer direcionar algum conteúdo, quando você quer deixar mais organizada o seu plano de marketing digital e criar uma maior conexão com o seu público. Na verdade, é um alicerce para o marketing digital. Então, o que é uma persona? Também chamada por outros, né, conhecido como avatar, uma persona é o representante ideal de um nicho. A persona é diferente de público-alvo, porque público-alvo, na verdade, é um conjunto de pessoas, né, de determinado nicho, e você não tem a representação, assim, vamos dizer, única, né? Porque para criar e analisar a persona, é importante você ter conhecimento sobre a regra dos 70%. Você vai se perguntar, se 70% do seu público-alvo é homem ou mulher, 70% tem qual faixa etária? 70% tem filhos? Então, a ideia é você criar um negócio em torno da sua persona. Uma outra definição é que persona ou biopersona é um perfil semificcional que representa o cliente ideal de uma empresa. No caso, pode ser empresa ou você um infoprodutor ou você um empreendedor digital. Criados para ajudar seu negócio a compreender melhor quem é o cliente e do que ele precisa. As personas permitem estratégias de marketing mais acuradas. O conceito se popularizou com o inbound marketing. Também é importante partir dessa premissa aqui: não busque clientes para seus produtos, busque produtos para seus clientes. Então vamos lá, vamos para o exemplo aqui embaixo. Eu coloquei todos os elementos, os chaves, para você conhecer de forma aprofundada a sua persona. E como exemplo aqui, eu defini a Patrícia, que é a persona. Em cada um desses elementos aqui eu coloquei exemplos. Para o vídeo ficar um pouco assim mais curto, eu não fiz, não coloquei muitos exemplos, tá? Mas eu coloquei exemplos que vão dar uma clareza do que significa cada um desses elementos. Então vamos lá. Nome: Patrícia. Dados pessoais e demográficos. A Patrícia, ela é uma advogada, o sexo dela é feminino, a renda mensal R$ 4.500, ela como escolaridade ela é pós-graduada, ela tem 34 anos e o estado civil ela é casada. Ela não tem filhos e uma característica marcante dela, ela é determinada. A rotina, muito importante você saber a rotina da sua pessoa. Durante a manhã, que vai das 6 às 12 horas, a Patrícia vai para a academia e depois ela vai para o escritório onde trabalha. Durante o almoço, ela almoça próximo ao escritório. Durante a tarde, ela retorna ao escritório até o final do expediente. Como eu falei, dava para colocar vários outros elementos aqui, em cada um desses itens aqui da rotina. Durante a noite, a Patrícia gosta de séries e de ler. Aos sábados, geralmente ela vai para praia com o marido. E no domingo, ela dorme até mais tarde, almoça fora com o marido e visita familiares. A ideia dessa análise é justamente você conhecer de forma aprofundada a sua persona. Daí, as chances de criar uma conexão, digamos, melhor vão ser bem mais altas do que tipo você ofertar um produto e você na verdade vai chutar, né? Você vai fazer algo de forma que você acha que é e não de acordo realmente com uma análise mais profunda e geral. Então, o que ela mais valoriza? Eu coloquei aqui nesse item que uma escala que vai de 0 a 100, tipo 0% até 100%,
para ficar mais claro aqui. Então, tradição, a Patrícia valoriza 70%, rapidez 80%, superação 30%, currículo 60%, resultados 80%, experiência 70%, autoridade 90% e garantias. Então, Patrícia é uma pessoa que o que ela mais valoriza aqui, no caso, é a autoridade. Eu queria que você prestasse atenção, cada uma dessas informações aqui, eles vão indicar, eles vão ser o direcionamento para o seu trabalho com marca digital. Por exemplo, se a Patrícia valoriza a autoridade, é o que ela mais valoriza, é óbvio que você vai ter que trabalhar muito na questão da autoridade para você criar uma conexão maior com ela. E a mesma coisa os outros elementos. Vamos aqui para o incômodos da Patrícia. Ela não se sente estável no trabalho, ela não tem tempo para estudar para concurso e ela não tem a capacidade financeira desejada. Transformações desejadas. Transformações desejadas, vou fechar aqui só para explicar primeiro as categorias. A gente tem transformações tangíveis, transformações cognitivas emocionais e transformações sociais. As tangíveis, como o próprio nome diz, são aquelas que dá para mensurar e dá para saber com clareza quando ela foi atingida, aquela transformação. Então, transformação atingida seria, para a Patrícia, passar em um concurso público. Uma transformação cognitiva, emocional, ser feliz. Um estado que realmente é subjetivo. Daí é uma questão emocional cognitiva. E como social, a gente tem como exemplo ser reconhecida pela família e amigos. O que a Patrícia pensa e sente? Para você responder esse item aqui, você pode, por exemplo, se fazer algumas perguntas como quais são algumas ideias importantes que ela pensa e não diz? Como ela se sente em relação à vida? Como que anda preocupada ultimamente? Por quê? Então eu coloquei aqui como, por exemplo, ela pensa que está ficando velha para passar em um concurso. Ela se sente triste. Ela não se sente realizada profissionalmente. O que houve? Nesse item você pode responder algumas perguntas como, por exemplo, o que os amigos dela dizem? Da Patrícia diz. O que seus pais dizem? O que o seu marido diz? O que seus filhos, no caso ela não tem filho, mas poderia ser, o que seus filhos dizem? Quais as personalidades que ela escuta? Quais os canais de mídia que ela escuta? Que tipo de música ela escuta? O que ela ouve das outras pessoas que a irrita? O que ela ouve que a deixa feliz? Então, como por exemplo, ela ouve muito amigos de notícias de amigos que passaram concurso. Ela ouve que concurso é estabilidade. Ela ouve muito de crise. Isso cria até um medo nela, com medo de perder emprego. E também que advogado não é bem pago. O que a Patrícia vê? Já nesse item você pode responder algumas perguntas como: como é o ambiente que cerca? Quem é e como são os amigos dela? Como é o lugar em que ela mora? Como é o trabalho dela? O que ela vê no espelho quando ela acorda e quando acaba de se vestir? O que ela vê que a deixa triste? O que ela vê e que a deixa feliz? Então, coloquei só 2 aqui, mas você percebe que poderia ser bem mais extenso aqui. Então, o ambiente dela é o escritório, a maior parte do tempo do dia ela passa no escritório, e ela considera um trabalho chato. O que a Patrícia fala e faz? Já para esse item, você tem algumas perguntas também que você poderia estar respondendo. Por exemplo, quais são as vantagens que ela conta? O que ela fala para os amigos? O que ela fofoca com as outras pessoas? Então, o que ela fala e faz, eu coloquei aqui como, por exemplo, ela é uma profissional dedicada, mas devido ao medo de perder o emprego, ela não estuda o suficiente para ser aprovada em concursos. Então, próximo elemento aqui a gente tem desculpas. Como desculpas no caso para ela não atingir o objetivo dela, os sonhos dela.
ela não tem tempo para estudar, ela não pode largar o emprego e se dedicar apenas aos estudos, ela como desculpa também, um cursinho para concurso são caros. Então, você percebe que vai se aprofundando a análise da persona, você vai conhecendo mais. E isso, em todo o seu trabalho com marketing digital, facilita você gerar conteúdos mais direcionados, mais conectados. Você tem insights de produtos, você saber realmente como você vai se comunicar com essa persona, e daí seu trabalho tem mais chance de dar certo. Né? Vamos aqui então para os sonhos da Patrícia. Como sonhos, ela sonha em ser juíza, ela sonha em ter estabilidade financeira, ela sonha em ser orgulho da família. Dores. Dores a gente tem a divisão em duas categorias, tá? A gente tem dores atuais, são aquelas que tá realmente pegando no momento para ela, e dores futuras, que são aquelas dores que vão aparecer no caso dessas dores atuais aqui não sejam sanadas. Isso aqui é usado muito quando você está tipo fazendo uma oferta de algum produto, de um infoproduto, e você pode usar esse apelo aqui, por exemplo, ó, se você não ter atitude e resolver agora mudar o seu comportamento, você vai futuramente passar por isso. Então é um apelo muito bom, o gatilho do medo, e você tem muita chance de ter sucesso nessa questão. Então, como dores atuais, a gente tem para a Patrícia falta de dinheiro e não tem condição de fazer a viagem dos sonhos. E as dores futuras da Patrícia são: não vai ter uma boa aposentadoria e ela não terá condições de oferecer o melhor para seus desejados filhos, que ela não tem ainda. E também ela será considerada uma pessoa frustrada pela sua família e amigos. Então, sempre é bom se perguntar o que fazer para que a Patrícia não tenha essas dores. A resposta a essa pergunta, muitas vezes, é a solução. E a solução pode ser um produto, pode ser um infoproduto que você vai criar e você oferecer para essa pessoa aqui que você analisou. Então, vamos aqui para necessidades da Patrícia. Como necessidade, ela tem passar em um concurso, ser juíza federal, ter estabilidade financeira, ser reconhecida e também ter maior liberdade financeira. Né? Além da estabilidade, ela quer ter uma maior liberdade financeira. Viajar, investir, por exemplo. E as frustrações da Patrícia. Ela tem como frustração que ela até agora ela não passou em um concurso que ela prestou. As crenças limitantes. A Patrícia acha que só passa em concurso público quem não trabalha. E também ela acha que para passar ela precisa estudar 10 horas por dia para passar. Então, mais uma vez, isso aqui é um elemento chave quando você for ofertar alguma coisa para essa pessoa. Você sabe que, como eu falei lá em cima, 70% do seu público-alvo é usado para criar a persona. Então, como você vai estar falando direcionado com ela, e você sabe, por exemplo, uma crença limitante que ela tem, você vai, por exemplo, dizer: não, você não precisa estudar 10 horas por dia para passar. Mas é claro, assim, o seu produto, o seu infoproduto tem que garantir isso, né? Então, a ideia é você quebrar essas crenças limitantes, porque no final das contas, essas crenças limitantes são objeções para que a Patrícia, no caso, venha adquirir o seu produto. Então, o que ela acha que é? A Patrícia, ela se acha uma pessoa feliz no casamento e triste na vida profissional. E o que ela quer que os amigos achem dela? Ela quer que os amigos achem que ela é uma pessoa feliz por completo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Motivações. Mais uma vez eu coloquei aqui de 0 a 100, todas essas categorias aqui. A Patrícia se sente 20% incentivada, ela sente 90% de medo, ela se sente 40% realizada, porque embora ela seja feliz no casamento, ela não se sente profissionalmente apta
apta não, ela não se sente satisfeita e também ela deseja ter filhos, ela já tem 34 anos e ela deseja ter filhos, daí a realização dela só está em 40%. Ela quer muito crescimento e também ela quer poder e ela quer se socializar mais. Os canais preferidos, importante saber quais são os canais preferidos da sua persona. A Patrícia, no caso, é rádio, TV, que é os meios tradicionais, ela tem 50, internet e mídias sociais 80, e o canal de recomendação, inclusive a maioria das pessoas é como a Patrícia, né? A gente vai muito pela questão da recomendação em alguém que a gente gosta, que a gente confia, e 90% para a recomendação da Patrícia. E no caso da personalidade dela, a gente pode ter introvertida ou extrovertida. Eu coloquei 2 aqui para indicar que ela é mais extrovertida. Analítica ou criativa, ela é mais analítica. Conservadora ou liberal, ela é mais liberal. Passiva, ativa, ela é mais passiva. Então, pessoal, você dá para perceber a importância quando você analisa a sua persona, e você vai ter mais facilidade quando você for se relacionar, quando você for criar conteúdo, seja gratuito, seja você também criar campanhas de lançamento. Enfim, uma questão indispensável no seu marketing digital, você ter noção clara de quem é essa sua persona. Eu vou estar disponibilizando esse mapa mental aqui no MindMaster, e eu vou pedir a quem tiver interesse, é só fazer um comentário aí para mim, que eu vou estar passando o link, certo? Agradeço a visualização do vídeo e até o próximo.